Boa noite, graça e paz, tudo bem? Como temos várias igrejas, a paz do Senhor, graça e paz, o que mais? Shalom, 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 o que mais? Paz de Deus, paz de Deus tem aí? Olha só, vamos combinar uma coisa, já são 00:15 e... se você quiser dormir, não tem problema, fica à vontade. A Bíblia diz que o Senhor, Ele trabalha enquanto a gente dorme, né? Então, se você dormir, eu vou entender que Deus está trabalhando contigo e eu não quero atrapalhar o agir de Deus. Amém? Agora eu vou ver. Agora eu vou ver. Que alegria estar neste lugar. Que alegria poder compartilhar do que Deus tem feito e do que Deus quer continuar fazendo através das nossas vidas. Participar deste movimento é prazeroso, né? Porque ver jovens que têm dedicado as suas vidas e entendendo o seu chamado, entendendo para aquilo para o qual o Senhor chamou. Então, parabéns a toda a equipe, parabéns em nome do Samuel, parabenizar toda essa galera que tem feito um trabalho incrível e que tem manifestado o reino do Senhor. Amém? Que maravilha! Vamos lá, porque essa parte assim do começo eu nunca sei falar. Mas vou começar falando com esse livro aqui, ó. Não sei quem conhece o Luiz Saião. Quem conhece o Luiz Saião? Ó, se não conhece, tem que conhecer, tá? Luiz Saião é um pastor, um teólogo brasileiro, um pastor batista, tem uma presença aí nos podcasts da vida, nas redes sociais, muitos livros, aquela Bíblia, a Mensagem, ele que traduziu para o português. E nós na nossa agência missionária e a nossa igreja estamos realizando uma conferência esse final de semana e tem um dos pastores que estão aí, pastor Kaori, está hospedado lá em casa. E eu cheguei em casa antes de vir para cá, estava lá na igreja ajeitando tudo, fui para casa correndo, tomar um banho e tomar um café. E quando eu cheguei em casa, eles estavam tomando café com a minha esposa e ele falou: Jorge, tem um presente para você. Foi lá no quarto e trouxe esse livro aqui. Então eu ganhei esse livro agora, algumas horas atrás. E eu falei: pastor, muito obrigado. E é o livro, o devocional do Saião de 2026. E quando eu abri a primeira página que eu abri, dia 9 de abril, olha só o que diz. Afinal, o que é a igreja? Eu falei: uai, mas eu vou pregar sobre isso hoje à noite. O que é a igreja? Aí eu brinquei com o pastor assim, eu falei: eu acho que eu vou ler o devocional e falar: gente, tem aqui um pastor, um teólogo, nem vou falar as minhas heresias, vamos ficar só no que ele está dizendo aqui. E olha só o que ele diz aqui. Afinal, o que é a igreja? Um lugar? Um templo? Tradição? ONG? Grupo de ativistas? Instituição? Espaço político? Qual é a proposta original do Evangelho? Como viveremos Jesus? Como viveram Jesus, os seus discípulos e os primeiros cristãos? Onde estamos atualmente? Para onde estamos caminhando? Que modelos encontramos hoje? Esses modelos seriam promissores? A proposta de ser sal e luz no reino de Deus pode se deteriorar num ambiente nada saudável. O desafio é ser uma comunidade de seguidores de Jesus, uma comunidade amorosa, biblicamente fundamentada, contemporânea, voltada para os de fora, com foco em atingir a todos a mensagem e a graça do Evangelho, com sua palavra de salvação, perdão e missão. Na verdade, ele continua: tenho temor de criticá-la, até porque, apesar dos defeitos e erros, nunca encontrei ninguém mais frágil do que eu mesmo na igreja do Senhor.
E aqui continua o devocional. E muito do que ele escreveu aqui era o que eu tinha preparado para falar aqui com vocês nesta noite. Samuel e eu estávamos tomando um café outro dia, acho que um mês atrás mais ou menos, não lembro. E a gente estava conversando sobre as coisas da igreja, sobre a unidade do corpo de Cristo, sobre como Deus quer se movimentar, enfim, aquelas conversas maravilhosas que a gente tem tomando café. E se você não tem amigos para tomar café, você precisa correndo encontrar amigos para tomar café. É maravilhoso. Não precisa ser café, é coisa do Diógenes que é velho, mas você pode tomar um sorvete, sei lá, alguma coisa diferente, né? Uma vez eu convidei uns jovens para tomar café, ele falou: café, Diógenes? Não podia ser um açaí? Falei, mas agora a gente tem uma geração de jovens que gosta de café, né? Você precisa encontrar pessoas para poder ser amigos, precisa encontrar pessoas para carregar um pouquinho o jugo com você, para ter momentos com você. E eu estava num desses momentos com o Samuel, e conversa vem, conversa vai, eu falei assim: mas Samuel, na verdade assim, a verdade é que nada se faz só com a igreja e nada se faz sem a igreja. Pronto, é isso. Aí ele falou: gostei. E aí a gente anotou na hora essa frase. E a partir dessa frase, eu queria comentar com vocês hoje algumas coisas. Nada se faz sem a igreja, nada se faz só com a igreja. E eu queria ler o texto de Mateus, capítulo 16 e versículo 18. Mateus 16, versículo 18. Um texto bem conhecido, esperar vocês encontrarem. 16, 18, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que nós precisamos entender é que Deus escolheu a igreja como instrumento principal da sua missão no mundo. Deus escolheu a igreja. Nós falamos muito sobre as áreas de influência, e nós temos aí, alguns dizem 7 áreas de influência, outros 8 áreas de influências. Mas o certo é que existem as áreas de influência. A família e a igreja é também uma das áreas de influência. E Deus escolheu a igreja como essa principal área de influência, como a plataforma para que as outras áreas pudessem receber verdade, pudessem receber a moral, pudesse receber os princípios da palavra do Senhor. Então nós temos uma responsabilidade como igreja de sermos os embaixadores, de transmitirmos o que Deus quer para cada área de influência. E essa missão que Deus deu para a igreja não se limita às 4 paredes, amém? Deus escolheu a igreja como principal plataforma, mas a nossa atuação não se limita às 4 paredes. Muitos dos erros que nós cometemos, muitas de igrejas não saudáveis que nós vivemos, é porque nós nos enclausuramos nas 4 paredes e esquecemos de manifestar o Senhor lá fora. Essas 4 paredes, elas servem para pelo menos 3 coisas. Primeiro, adorarmos coletivamente. E a gente vem aqui e adora o Senhor. Que maravilha adorar o Senhor, né? Que maravilha exaltar o nome do Senhor. Que maravilha declarar as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, cantarmos juntos, declamarmos juntos, estarmos aqui reunidos. Isso é maravilhoso. O que não exime a minha adoração individual. Lá na minha casa, eu preciso adorar ao Senhor, eu preciso ir lá para o meu lugar secreto e adorar o nome do Senhor também. Mas adorar coletivamente é bom demais. Entende? Com uma banda maravilhosa dessa. E lembrou de um hino aqui quando era moleque, né?
a última canção que cantaram aqui, e aí você vai lembrando de coisas e vai trazendo coisas. Então adorar é bom. Daqui a pouco estamos orando uns pelos outros. Nós precisamos dessa coletividade, nós precisamos estar juntos desses movimentos que nos unem. A adoração coletiva. Também estamos aqui para a comunhão. Um dos propósitos da igreja é a comunhão. Nós comungamos uns com os outros. A gente chega, cara, quanto tempo, abraça, beija, né? Chega para a pessoa e fala: meu Deus, como você está lindo hoje. Nem está tão lindo assim, mas a gente fala assim mesmo. Você está lindo, dá um abraço. Ou a pessoa chega triste aqui e através de um abraço do irmão ela sai feliz, ela sai alegre. Nós marcamos depois disso aqui para comer não sei aonde, vai lá na minha casa, passa lá em casa, é comunhão. Amém? Nós vivemos dessa comunhão e essas 4 paredes proporcionam esta comunhão que nós vivemos com a igreja. Mas a terceira coisa é sermos treinados. Essas 4 paredes servem para nos treinar. E nos treinar para quê? Para ensinarmos uns aos outros. Nos treinar para quê? Para sermos resposta de Deus para uns aos outros. Nós já fomos na adoração, nós já fomos na comunhão. Nós somos treinados para manifestar Jesus fora das 4 paredes. Onde nós estivermos, lá na nossa área de influência. Então, o que eu recebo aqui, eu preciso manifestar lá fora. Esta é a missão de Deus para nós, sermos crentes além dessas 4 paredes. A igreja é o plano de Deus para o mundo. No texto que nós lemos, Jesus não disse: vou construir um movimento. Jesus não disse: vou construir um templo. Jesus não disse: vou construir uma organização. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja, os chamados para fora. A igreja não é um prédio, a igreja não é uma instituição, a igreja não é um evento de domingo, a igreja não é uma vigília. A igreja é um povo que foi enviado pelo próprio Cristo. Nós fomos enviados por Ele e por isso nós cumprimos o nosso papel. Efésios capítulo 3 e versículo 10 diz: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Amém? Vou ler esse texto de novo. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. De vez em quando o meu lado pentecostal vem, se eu gritar muito, pode abaixar o microfone, tá? Aleluia! Deus, Ele decidiu revelar sua sabedoria pela igreja. Deus decidiu revelar sua sabedoria não só para a igreja, mas pela igreja. O mundo vai entender a revelação de Jesus, o mundo vai entender a revelação das verdades bíblicas através de nós. Nós somos a igreja. E isso só se faz, não se faz sem a igreja. E nós somos esta igreja do Senhor Jesus que vai manifestar, que vai revelar. Agora por quê? Porque nós carregamos o Evangelho. Porque é a igreja que discipula pessoas. É a igreja que forma caráter. É a igreja que revela Jesus para as pessoas. Eu nasci no lar evangélico, mas quem aqui não nasceu no lar evangélico? Não nasceu. Lembra quando Jesus foi revelado para você? Que você vivia aquela vida, talvez aquela vida muito doidona, muito louca, ou não tão louca assim, mas longe de Jesus. Que a verdade se revelou ao seu coração, aleluia, e agora você já não vê mais como você via antes, você já não age mais como você agia antes, porque Jesus se tornou real dentro da sua vida, Jesus se tornou real nos seus valores, Jesus se tornou real nos seus comportamentos. E sabe por quê? Porque a sua cosmovisão foi mudada. Sabe por quê? Porque você mudou as lentes.
Agora você já não enxerga mais com os óculos da terra, você já não enxerga mais com os óculos daquilo que é passageiro, mas você enxerga a partir dos óculos dos céus, daquilo que é eterno. Dessa alegria que Ele revela dentro de nós. Agora, muitas vezes nós não estamos cumprindo isso, porque a gente mudou o comportamento, a gente mudou os valores, mas a nossa cosmovisão ainda está comprometida com a terra. É aquele verdadeiro crente domingueiro. Já ouviu falar do crente domingueiro? Nós somos felizes, alegres, nós abraçamos, nós beijamos, nós adoramos, nós fazemos um monte de coisa no domingo, nos cultos, mas ao sair daqui, ao sair deste ambiente de adoração, nós estamos vivendo a nossa própria vida. Nós estamos vivendo os nossos próprios desejos, nós estamos vivendo as nossas próprias ideias, nós estamos vivendo os nossos próprios planos, nós estamos vivendo os nossos próprios sonhos e nós temos que declarar: Jesus, as tuas promessas sobre a minha vida são maravilhosas e eu quero todas elas, mas se o Senhor decidir não cumprir nenhuma delas, eu continuo fiel ao teu chamado, eu continuo fiel à tua palavra, eu continuo fiel àquilo que o Senhor quer fazer através de mim. Amém? Nós carregamos as marcas de Cristo. Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio, nasceu a igreja, nasceu a missão e nasceu esse movimento de transformação. E qual foi o resultado? Atos capítulo 2, versículo 47. O Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O resultado quem dá é Ele. Nós não multiplicamos absolutamente nada. Nós só colocamos na mão dEle e Ele multiplica. A nossa matemática, ela é muito simples. A nossa matemática, ela não faz nada, não multiplica absolutamente nada. Mas quando nós entregamos para Ele os nossos 5 pães e os nossos 2 peixinhos, existe multiplicação. Aquele menino estava lá naquela multidão e todo mundo preocupado: o que vamos comer, o que vamos fazer, como vamos resolver esse problema? E ele olha para a comidinha dele ali, ele resolveria o problema dele. Eu fico com fome com 5 pães e 2 peixinhos, mas ele resolveria o problema dele. Mas ele olha aquilo e ele fala: eu preciso entregar isso para alguém. Eu preciso entregar isso na mão de alguém que vai multiplicar. E ele entrega na mão de Jesus. E todos nós sabemos o resultado da história. Uma multiplicação sobrenatural. Uma multiplicação maravilhosa. Enquanto nós estamos olhando para os dons que Deus nos deu, enquanto nós estamos olhando para os talentos que Deus nos deu, enquanto nós estamos enxergando os talentos que Deus nos deu, nós não estamos multiplicando absolutamente nada, mas quando nós colocamos nas mãos dele e declaramos: Senhor, faz alguma coisa com isso, a coisa acontece. E a multiplicação começa a acontecer. Enquanto nós estamos uma igreja como um espelho, que só olhamos para nós, que estamos nos maquiando, que estamos ficando cada vez mais bonitos, que estamos passando isso e aquilo outro, não passamos um monte de tempo na frente do espelho. Antigamente só as mulheres passavam muito tempo na frente do espelho, né? Hoje os homens, para deixar o cabelo do jeito que precisa, passa bastante tempo, né? E estamos passando lá, e vamos nos embelezando. E a Bíblia diz que quando nós saímos da frente do espelho, nós nem lembramos mais. E nós estamos assim, nos embelezando, mas nós não podemos ser uma igreja espelho, nós precisamos ser uma igreja janela. O que é uma igreja janela? É uma igreja que eu olho o mundo caído, e o mundo caído me enxerga também. Que eu olho as necessidades lá de fora, mas quem está lá fora olha a solução aqui dentro, através dos dons e das habilidades que Deus nos deu. Então a igreja é o centro do discipulado. A igreja, ela é o centro do discipulado, mas a igreja não é o limite da nossa missão.
Não somos limitados por essas 4 paredes. E aqui entra o segundo ponto. Eu falei que ia falar pouco, já estou falando demais. A missão não acontece apenas dentro da igreja. Se o primeiro erro é ignorar a igreja, como muitos têm ignorado, o segundo erro é achar que tudo acontece aqui dentro. E eu tenho que tomar cuidado com esses 2 erros. O primeiro é ignorar a igreja. O primeiro é não trabalhar com a igreja. E nós estamos aqui no movimento que ama a igreja. Obrigado. Um movimento que trabalha com igrejas. Nós temos aqui várias igrejas representadas. O corpo de Cristo representado. Tomem muito cuidado com movimentos que falam mal da igreja. Tomem muito cuidado com movimentos que não honram a igreja. Porque, deixa eu falar uma coisa. Normalmente, esses movimentos que falam mal da igreja, não, nós não gostamos da igreja, não sei o que, daqui a pouco ele vira uma igreja. Você conhece algum assim? Eu conheço vários. Normalmente. E acabam criando uma igreja, às vezes, não saudável. Então nós precisamos amar a igreja de Cristo. Não importa o quão decepcionado eu fui por ela. Não importa o quão frustrado eu estou com a igreja. Eu preciso amar a igreja de Jesus. Eu sou filho de pastor, então com os meus 12 anos de idade eu tinha um objetivo único na minha vida. Pegar uma bomba, reunir todo mundo da igreja, colocar dentro, caminhar alguns quilômetros e acionar. E pum. Esse era o meu desejo, porque eu via meu pai sofrendo, eu via a igreja perturbando a vida do meu pai, perturbando a vida da minha mãe, perturbando a minha vida só porque eu era filho de pastor. Tinha uns 10 guri bagunçando. Eu estava no meio também bagunçando. Mas só viam o filho do pastor, nem era o Diógenes. Olha lá o filho do pastor lá. Também o filho do pastor está junto. Aí eu queria explodir a igreja. Até que com 13 anos de idade eu tive um encontro com Jesus, conversando com Jesus. E eu muito bravo com ele por conta das situações. E eu reclamando com ele por conta das situações. E ele disse assim para mim: Diógenes, se você não amar a minha igreja, eu não posso fazer absolutamente nada contigo. Nós precisamos amar a igreja do Senhor. Amém? Precisamos amar a igreja, mas não podemos incorrer no segundo erro, que é achar que tudo acontece aqui dentro, que eu só sou igreja aqui dentro. Jesus nunca pensou sobre isso. Lucas capítulo 10 e versículo 12, ele disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara é grande, e onde está a seara? A seara não está aqui dentro. A seara não está em nossas reuniões. A seara não está no nosso grupo pequeno. A seara não está na nossa célula. A seara não está na nossa sala de oração. A seara não está em nossas reuniões. Sabe onde a seara está? A seara está lá na universidade. A seara está no meu trabalho. A seara está na política. A seara está na cultura. A seara está nas famílias. A seara está lá na comunidade. Nós temos um papel como igreja na nossa sociedade. E Jesus fazia ministério fora do templo. Jesus fazia ministério alcançando os perdidos. E esse continua sendo o nosso chamado. Continua sendo o nosso chamado. E eu não estou negando isso aqui, mesmo porque nós estamos aqui, nos alegramos com isso. Mas aqui é para adoração coletiva, comunhão e treinamento, para atingirmos lá fora. Jesus ensinava nas casas, Jesus comia com os pecadores, Jesus andava nas cidades, Jesus tocava os doentes. Jesus, ele vivia no meio da sociedade. E você vai encontrar um monte de loucura aí no meio da sociedade. Eu descobri essa semana, por exemplo, que eu sou extraterrestre.
eu estava dando um treinamento para um grupo de missionários ali em Curitiba, e aí a gente fez o treinamento em uma igreja local, isso agora quarta-feira de manhã, e aí na quarta-feira de manhã a gente saiu para fazer um diagnóstico comunitário do bairro, entender os problemas do bairro, enfim, e tinha um senhor, e aí eu comecei a conversar com ele e tal, tentando entender alguma coisa, e ele falou, você é crente? Vocês são crentes? Eu estava com uma outra menina, e eu falei, somos. E ele falou, aí ele começou a falar um monte de coisa, eu falei, na hora o Espírito Santo já falou, esse aí, não precisou nem do Espírito Santo, já veio mesmo. Falei, esse aí já congregou em várias igrejas. Aí eu já fiz a pergunta para ele assim, ó, de quantas igrejas o senhor já foi? Ele falou, de várias. E aí começou, e agora eu tô meio deslocado assim de igrejas, porque eu já alcancei um nível intelectual assim, que eu não preciso mais disso, a igreja limita muitas coisas. Inclusive, há alguns dias atrás, eu vi extraterrestres aqui, bem pertinho daqui. Eu falei, sério? Que legal! Mas me conta, como que eles eram? Tenho curiosidade para saber como é que eles eram. Então, eles eram bem altos, assim, magros, igual você, assim. Só que bem mais alto. Bem mais alto. Aí ele falou assim, e o joelho deles, assim, ó, era bem para trás. Um pouco para trás. Aí eu fiz bem assim, ó. Tá pegando aí? Olha para aqui, presta atenção aqui. Eu fiz assim, mais ou menos assim. aí eu fiz com as duas pés, mais ou menos assim. Ele, você é um extraterrestre. Você é um deles. E eu falei, eu acho que está na hora de eu ir embora. Então a gente vai encontrar essas loucuras por aí. Mas é lá que nós precisamos estar. Manifestando Jesus na sociedade. A igreja envia discípulos para viver o reino dele em todas as áreas da vida. A igreja envia discípulos para viver o reino em todas as áreas da vida. Isso é o mais importante, sermos enviados. Eu falei para vocês que eu faço parte de uma agência missionária chamada Harvest, e lá nós falamos sobre o papel da igreja na comunidade, sobre a integralidade bíblica. E uma das coisas que nós falamos é que nós precisamos disciplinar o nosso amor. O nosso amor não está disciplinado. Porque não é sobre bondade espontânea. Não é sobre sentimentos calorosos. Não é sobre hoje eu acordei legal. Não é sobre isso. Porque se for esperar sentir, nós nunca vamos sentir. Se for esperar um sentimento legal, talvez apareça, sei lá, 1 a 2 vezes por semana. Mas o que o Senhor pede para nós é obediência aos seus mandamentos. É disciplinar o nosso amor. Eu sempre digo, Deus me dá paciência, porque se o Senhor me der força, eu vou pegar no pescoço. Às vezes a gente não quer pegar no pescoço daquela pessoa. Mas o que o Senhor quer é que nós disciplinemos o nosso amor. Porque se eu não disciplino o meu amor, eu não vou encontrar espaços para mostrar Jesus para as pessoas. Eu não vou encontrar espaços para que haja a transformação comunitária. A missão acontece quando os cristãos vivem o Evangelho onde eles estão. A missão acontece quando nós vivemos o Evangelho onde nós estamos. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14 diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Sal só funciona se ele estiver misturado. Luz só ilumina quando está no escuro. Então nós, como cristãos, se vivemos apenas dentro da igreja, não estamos cumprindo a nossa missão. Se estamos vivendo apenas as nossas coisinhas, como a Raíssa disse, que não estamos cumprindo a nossa missão. Porque Deus nos chamou para influenciar, como eu já disse aqui, cultura, economia, educação, política, família, comunidade.
Deus nos chamou para isso. A igreja, já estou quase acabando, a igreja equipa os discípulos para transformar o mundo. Todos conhecemos Efésios capítulo 4, versículo 11 a 12. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Observe isso. O papel da liderança da igreja não é fazer tudo. O papel da liderança da igreja é equipar os santos. O nosso papel é equipar os santos. O nosso papel é formar pessoas. E essas pessoas vão transformar o mundo. Nós precisamos formar pessoas com o caráter de Cristo, com o molde de Cristo. Não é um modelo, é um molde. Não sei se alguém conhece aquele livro, O Modelo Social do Antigo Testamento. Alguém já viu esse livro? Da Amanda Cope. Um livro maravilhoso. E que fala sobre as áreas de influência. E um dia eu estava vendo a ministração dela, e no Brasil foi traduzido para o modelo social do Antigo Testamento. E ela falou: olha, esse livro aí vocês traduziram muito errado, porque não tem nada a ver com o modelo. E ela disse, o título certo seria O Molde Social do Antigo Testamento. Ela falou: Jesus não é modelo, ele é molde. Porque modelo tem vários, molde é um só. Nós precisamos entrar no molde dele. E às vezes nós estamos correndo atrás de tantos modelos e estamos esquecendo de entrar na forma dele, crescer como ele cresceu, desenvolver como ele desenvolveu. Lucas capítulo 2, versículo 52, Jesus crescia em sabedoria, em estatura física, em graça diante de Deus e graça diante dos homens. Então Jesus cresceu em 4 áreas aqui: sabedoria, que é o intelectual, em estatura física, que é a área física, graça diante de Deus, o espiritual, e graça diante dos homens, o relacional. Isso mostra que o reino de Deus não alcança apenas a área espiritual. Isso mostra que o reino de Deus alcança todas as outras áreas, a intelectual, a física e especialmente a relacional. Muitas pessoas, nós não vamos ganhar Jesus com a proclamação, nós vamos ganhá-las com a demonstração do Evangelho. E a demonstração do Evangelho não é a área espiritual, a demonstração do Evangelho é a área relacional. Muitas pessoas vão vir a Jesus através do nosso testemunho relacional. Dallas Willard, em um dos seus livros, ele fala sobre a grande disparidade do Evangelho. E a grande disparidade do Evangelho é o que eu vivo no domingo à noite, o que eu prego no domingo à noite e o que eu vivo na segunda-feira de manhã. Muitas pessoas virão para Jesus através dos meus relacionamentos. Como têm sido os meus relacionamentos com as pessoas? Em Atos capítulo 17, quando os discípulos chegaram a uma cidade, eles disseram: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Eles não estavam dentro do templo, eles estavam mudando as cidades. Eles não estavam enclausurados nos templos, eles estavam caminhando pelas cidades. Por isso nós podemos dizer que nada se faz sem a igreja, porque a igreja anuncia o Evangelho, a igreja discipula pessoas, a igreja forma caráter, a igreja envia missionários, mas também dizemos, nada se faz só com a igreja, porque a missão acontece quando os discípulos vivem o reino de Deus, na universidade,
na empresa, na política, na família e na comunidade. E o chamado de Deus para nós é: você vai à igreja? A pergunta é: você vai à igreja? Ou a melhor pergunta seria: você é a igreja? A melhor resposta é: eu vou à igreja. Ou a melhor resposta seria: eu sou a igreja. Porque a igreja é o povo chamado. A igreja é o povo enviado. A igreja é o povo que transforma o mundo. E eu quero encerrar com uma ilustração. Porque às vezes nós estamos também muito focados no evangelismo e esquecemos do discipulado. E evangelismo sem discipulado não gera transformação. Gera eventos, mas não gera transformação. Imagina que um casal veio passar as férias aqui na nossa cidade. E eles vieram para passar 30 dias. E no segundo dia eles se encontram aqui na praia. E eles não são evangélicos, se encontram, um olha para o outro e resolvem namorar, enfim. E aí um fala para o outro: nós estamos aqui, você vai passar um mês, eu também vou passar um mês. Que tal você cancelar a tua reserva lá e você vir para a minha reserva? Vamos ficar juntos, vamos economizar, beleza. E eles ficam juntos esse tempo todo, um mês. Quando chega no 29º dia, eles vão se despedir, porque no outro dia cada um vai para o seu destino e um mora distante um do outro. E aí ela chega para ele e diz assim: só que eu tenho algo para te dizer. E ela fala para ele: eu estou grávida. Tenho essa notícia, estou grávida. E ele olha para ela e fala assim: legal, meus parabéns, mas amanhã eu vou seguir minha vida e você segue a sua vida. E ele segue a vida dele. Ela segue a vida dela com a gestação dela e nunca mais ele se vê. Sabe o que é isso? Evangelismo sem discipulado. Nós estamos gerando muitas vidas, mas nós não estamos cuidando dessas vidas. Evangelismo sem discipulado. Quantas vidas você deixou de discipular? Quantas vidas você já orou? Quantas vidas você já até aconselhou, mas largou mão? Quantas vidas Deus já trouxe pertinho de você e falou: cuida de você. Parabéns, você é uma nova criatura, mas se vira. Parabéns, tem algo sendo gerado em você, mas eu não quero cuidar disso. Deus, muito obrigado, Senhor.